Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao nosso Ter Saúde, nosso encontro de toda terça-feira, onde a gente fala sobre saúde, traz os temas que vocês sugeriram, para que você conheça melhor o seu corpo, saiba como se cuidar melhor, para viver mais e com mais alegria, com mais saúde, viver melhor. Se você gosta do canal, lembre-se de se inscrever, lembre de sugerir para os amigos, deixa o seu joinha, ativa o sininho para ser lembrado, ser lembrada de quando chega vídeo novo, que é super importante. Eu estou planejando fazer lives aqui através do canal do YouTube, mas a gente precisa ter um certo número de seguidores para poder fazer as lives no YouTube. Então bora lá se inscrever, sugerir que outras pessoas se inscrevam para que a gente atinja o número de pessoas inscritas, para que a gente possa fazer as lives aqui pelo YouTube também. Muito bem, hoje nós vamos falar de síndrome do ovário policístico, ou dos ovários policísticos, que são dois, né? Os ovários, como todo mundo sabe, né, que está aqui na figura, são os órgãos que fazem a ovulação da mulher. São conectados ao útero através das trompas de Falópio, né? Então, se a mulher ovula, joga o óvulo na trompa, ela vai caminhando ou encontra o espermatozoide e fecunda, né? Acaba tendo um neném ali, ou vai embora com a menstruação. Então, numa mulher saudável, a ovulação se dá em um mês de um ovário, no outro mês no outro ovário e assim sucessivamente. Mas esses ovários podem ter o que a gente chama de ovário policístico, síndrome do ovário policístico, que é o aparecimento de pequenas bolinhas de água. Cisto é uma bolinha, né, como se fosse uma bexiga cheia de água ali dentro do ovário. Isso é bastante comum, afeta de 5 a 13% das mulheres na idade reprodutiva. E não é uma doença simples, é uma doença com muitos fatores, é uma doença endocrinológica que envolve muitos distúrbios hormonais e causa um grande sofrimento para as mulheres com síndrome do ovário policístico. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Quais são as causas? Inúmeras, mas vamos começar por uma das mais famosas, mais conhecidas, que é a hiperglicemia. Tanto que pela medicina tradicional, muitas vezes as mulheres com síndrome de ovário policístico são tratadas com metformina, que é uma hipoglicemia antioral. O que acontece? Mulheres que comem muito carboidrato, muito açúcar, né, que pode ser junto, que têm dificuldade de metabolizar esse açúcar, ou seja, a insulina não é eficiente o suficiente para colocar esse açúcar para dentro da célula, o que acontece? O açúcar que fica em excesso no sangue, ele carameliza o ovário. E aí ele começa a funcionar mal e começa a dar esses cistos que vão ocupando o parênquima funcional, ou seja, vai ocupando o ovário e ele passa a não funcionar direito, ele passa a não produzir os hormônios corretamente, porque no lugar de tecido ovariano tem cisto. Então ele é como se fosse um queijo cheio de buracos e funciona menos ou de uma forma irregular e não normal como ele deveria. A hiperglicemia, ela é já bem conhecida. A outra causa é a predominância estrogênica, que muita gente acha que é uma consequência, mas que os estudos mostram que também pode ser uma causa. O que é uma predominância estrogênica? A mulher faz muito mais estrogênio do que progesterona. O estrogênio, ele é um indutor da ovulação da mulher. E esses cistos podem ser respostas dessa indução, ou seja, faz folículo, faz óvulo, e aí ele vai fazendo folículo, mesmo que esses folículos às vezes não tenham óvulos dentro. Então a predominância estrogênica acontece como causa e consequência da síndrome do ovário policístico. E tem problemas no eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, ovários. Isso depois eu vou explicar para você, eu vou até fazer um desenho porque é meio complicado, mas é assim. A última causa que eu vou falar e que eu acho mais importante é o estresse. O estresse interfere no nosso cérebro límbico, que é o hipotálamo. Dentro do hipotálamo tem uma glandulinha chamada hipófise. A hipófise é a mãe de todas as glândulas do corpo, da tireoide, da suprarrenal, dos ovários. Então esse comando central fica prejudicado.
e tudo por causa do estresse. Olha só que coisa, né? Então, eu sempre digo para as minhas pacientes com síndrome do ovário policístico, sai da guerra, sai da guerra. Não é porque mulher, né, agora quer ser super profissional, super mãe, super esposa, quer malhar, quer ter isso, aquilo, é tudo ao mesmo tempo agora. E às vezes não dá para ser tudo ao mesmo tempo agora, super, e dar conta de tudo. Então, calma, mulherada. Calma, porque o ovário policístico, ele responde muito ao estresse e a essa demanda, né, crescente que as mulheres se impõem a cada dia. Bom, então como é que é o desdobramento disso tudo? Olha como a síndrome do ovário policístico, ela atrapalha o corpo da mulher. Se essa mulher tem resistência à insulina, que foi a primeira causa que eu falei, e aí ela tem uma hiperglicemia, ou seja, um excesso de açúcar no sangue, ela pode ter obesidade, ela pode desenvolver diabetes, ela pode desenvolver hipertensão, e isso, diabetes, hipertensão e obesidade, são riscos cardíacos. Então, são mulheres mais predispostas a doenças cardiovasculares. O que é uma doença cardiovascular? Infarto, AVC, trombose, né? E aí é complicado porque muitas vezes as mulheres acabam tomando pílula anticoncepcional para regular a síndrome do ovário policístico. Aí é mais um fator nessa equação. Então a gente vai juntando Lé com Cré aí na sua cabeça para você ver como é que você vai ajudar o seu médico, ajudar o profissional de saúde que cuida de você a resolver essa questão do ovário policístico. Ah, quer dizer que tem resolução, doutora Marta? Tem, sim, senhora. Você não nasceu com isso, né? Da mesma maneira que o corpo é capaz de criar uma doença, ele é capaz de resolver, né? Então, assim, a gente nunca pode... Eu como médica, nunca falo, isso não tem jeito. Eu acho que isso é uma decisão divina, se vai ter jeito ou não, se vai curar ou não. A gente tem que fazer a nossa melhor parte, tanto o médico quanto o paciente, e aí o corpo e a sabedoria divina podem agir no sentido da cura. Então, realmente já presenciei muitas resoluções completas de ovários policísticos, tá? Bom, como é que você resolve a questão dessa mulher que tem hiperglicemia? Melhorando a dieta. Quem tem hiperglicemia ou açúcar demais no sangue é porque come muito açúcar. Ah, mas eu não como açúcar. Açúcar não é só aquilo que é doce. Já falei isso em aulas anteriores. Açúcar é todo carboidrato que vira açúcar. Então, pão branco, arroz branco, massas, bolos, biscoitos, bolacha, excesso de fruta, sucos adoçados, refrigerantes, tudo isso, né? Açúcar não é só o chocolate, isso pior ainda, chocolate, bolo, bala, sorvete, aí nem pensar. Então, se você tem ovário micropolicístico ou policístico, você tem que diminuir o índice glicêmico da sua comida. Você tem que diminuir o aporte de carboidratos e açúcar. Isso é condição sine qua non para resolver. Quantas vezes na minha clínica, uma mulher veio, por exemplo, a emagrecer e aí eu fiz uma dieta sem carboidrato para ela por um tempo e o ovário dela melhorou horrores. Só da gente tirar isso. Teve gente que engravidou, queria engravidar, não engravidava por causa que tinha ovário policístico. Fez a dieta sem carboidrato, bingo, veio o neném. Então, a dieta em si já é altamente resolutiva, tá? Então, baixo índice glicêmico. Segunda coisa, exercícios físicos. Quando você faz exercícios físicos, você gasta o açúcar que está ali circulante, para de caramelizar os seus ovários e também o exercício ajuda o açúcar a ser colocado dentro da célula, porque o corpo é esperto, ele sabe que ele precisa de energia. Então, ele se reorganiza para consumir esse açúcar e para abrir as portas quando a insulina bate, né? Para poder entrar. E você pode ter o uso, sim, de hipoglicemiantes ou químicos, né? Ou hipoglicemiantes e coisas naturais que ajudem a insulina a fazer a sua melhor função. Por exemplo, cromo. Cromo é um elemento que melhora a eficácia da insulina. O que a insulina faz? Ela abre a porta da célula e coloca o açúcar lá dentro. Tá? Então, esse açúcar para de ficar circulando na corrente sanguínea. Ele entra para dentro da célula e a célula usa esse açúcar. O problema da resistência à insulina é isso. A insulina não consegue abrir a porta da célula. Então, a porta fica fechada, o açúcar fica circulando no sangue. Isso é que dá o problema, tá? Outras coisas que quem tem síndrome do ovário policístico se beneficia de usar. Chá verde.
O chá verde, ele é um grande antioxidante e ele também equilibra o açúcar do sangue. Canela é uma coisa bem bacana de você usar em tudo. Então, vai tomar um cafezinho? Coloca a canela. Vai comer uma fruta, uma banana amassada? Coloca uma canela. Porque a canela ajuda a diminuir o aporte de açúcar que aquele alimento vai te dar. Gengibre é um termogênico. Então, o que é um termogênico? Ele gera calor, termogênico. E para gerar calor, ele tem que gastar o quê? Calorias. É por isso que chama calorias. Quando você gasta calorias, você emagrece. E emagrecer é benéfico para quem tem síndrome do ovário policístico com sobrepeso. Melão de São Caetano, que é um grande elemento principalmente para cisto, que você pode tomar em chá, na forma de chá. É um chá super neutro, gostoso de tomar. Berberina, que é uma substância tanto em homeopatia quanto em fitoterapia. Berberina é um hipoglicemiante muito similar à metformina. Ele tem princípios ativos que funcionam muito bem nesse sentido, né? 100 miligramas de berberina a cada refeição já é bastante eficaz. A pata de vaca, conhecidíssima, né? Pata de vaca é uma planta que tem em tudo quanto é lugar, que ela tem aquela folha que parece uma pata de vaca. Você pode fazer chá, é um grande hipoglicemiante. Isso é conhecido já da nossa avó, né? Nossa bisavó, nossa avó fazia chá de pata de vaca e é realmente eficaz. A sabedoria popular precisa ser ouvida. E alho, ou na forma de cápsulas de óleo de alho. O alho é um hipoglicemiante muito interessante. Ou colocar alho na comida, cru, na salada, junto com cebola, que ajuda bastante. Mas o alho tem uma capacidade hipoglicemiante bem legal, tá? O mio-inositol, que é uma substância que tem nas leguminosas, né? Então, lentilha, ervilha, grão de bico. O cromo tem, por exemplo, no brócolis, nos grãos integrais, em soja, carne de vaca. Quem não come carne de vaca pode comer os grãos integrais, as nozes, né? Ômega 3, é muito interessante que as pessoas com ovário policístico tomem o ômega 3, porque o ômega 3 é um anti-inflamatório e os cistos, né, essa presença do cisto, ela responde a uma inflamação, que é esse açúcar, a caramelização leva à inflamação. A gente sempre diz aqui, você já ouviu essa frase minha, que a inflamação é a mãe de quase todas as doenças, né? Então o ômega 3, não gosto de tomar cápsula, você pode comer sardinha, salmão selvagem, linhaça também é rica, é fonte vegetal de ômega 3, chia, tudo isso tem ômega 3. Senão você toma lá a capsulinha de 1 grama de ômega 3, resolve super bem. Ácido lipóico, que é um antioxidante maravilhoso, porque você está tendo uma lesão nos ovários e isso é uma oxidação. N-acetilcisteína, que é o famoso Fluimucil, que não serve só para liberar catarro. N-acetilcisteína, ela ativa a glutationa, que é um grande antioxidante. Oxidar é estragar. Então o ovário ele vai sendo estragado pela presença da glicação, né, do açúcar, da inflamação e da oxidação. É uma cadeia de estragos, né? Você vê que só de tirar o açúcar lá no começo já é um grande feito. E a vitamina D. Vitamina D, os estudos mostram que se você tem vitamina D baixa, você tem que suplementar. Fale com o seu médico, nutricionista, profissional que cuida de você, porque a vitamina D também ajuda, em bons níveis, ajuda o ovário a se regenerar e também ajuda no controle da glicemia, ok? Muito bem. Vamos para a segunda causa e como resolvê-la. Você vê que síndrome do ovário policístico é um negócio complexo, né? Predominância estrogênica. Quando a mulher tem mais estrogênio do que progesterona, a primeira coisa que aparece é irregularidade menstrual. E aí, infertilidade, por quê? Ela tem estrogênio, ela ovula, mas se ela não tem progesterona, se ela engravida, se há a fecundação na trompa e esse ovo, né, cai no útero, precisa de progesterona para manter. Se não tem a progesterona, a mulher menstrua e nem sabe que ficou grávida, nem sabe que houve a fecundação. Então ela é diagnosticada como infértil.
E também depressão, porque a progesterona é um antidepressivo. A progesterona calma, diminui o estresse, melhora o sono, drena o corpo, diminui a irritabilidade. Mulheres com essa predominância estrogênica, pouco progesterona, muito estrogênio, tem TPM, tem irritabilidade, tem dor nas mamas para menstruar. Então, uma miríade de sintomas que indicam isso. Só pelos sintomas a gente já sabe que tem. Claro que é muito interessante fazer a dosagem hormonal, mas clinicamente começa essa história aqui no consultório, a gente já sabe que é uma predominância estrogênica. E como é que a gente diminui isso? Será que a mulher nasceu com o ovário, assim, que tem uma tendência a fazer mais estrogênio? Bom, os estudos dizem que sim, que existe uma tendência genética. Então, a avó tinha, a mãe tinha, a bisavó tinha, aquela mulher vai ter também, porque é uma tendência genética. Mas, o que a gente observa e também os estudos mostram é que o estresse modula isso. Então, o nosso corpo está sempre querendo ajudar a gente. O estrogênio é o hormônio da guerra, deixa a mulher mais ativa, mais agressiva, mais guerreira. E a progesterona deixa a mulher mais lenta, mais sossegada, mais recolhida. Quando na cabeça da mulher ela está na guerra, ela tem que trabalhar, ela tem que lutar, ela tem que dar conta da vida, ela tem que dar conta da casa, do marido, dos filhos, sei que tem, o cérebro fala, para que eu vou fazer um hormônio que acalma essa criatura? Deixa eu fazer um hormônio porque ela está na guerra. Então saia da guerra. Diminuir o estresse, tratar a depressão, isso tudo melhora muito o desequilíbrio hormonal, né? E uma coisa muito importante é que você também pode usar algumas plantas, por exemplo, que ajudam na sua melhora da produção. Além de você acalmar, fazer meditação, parar de brigar, gente. Estresse é assim, a palavra estresse, ela significa esticar, to stress, né? Um puxa do lado, para ter estresse, o outro tem que puxar do outro. Se um puxa e você abre mão, não tem estresse, tem uma corda bamba. Então não briga, sabe? Tem aquela história, melhor ser feliz do que ter razão. Lá em Minas a gente fala, não gasta vela boa com defunto ruim. Ou seja, para de brigar por causa de bobagem. Gente, às vezes mulher quer tudo do mesmo jeito, do jeito dela. Ela quer mandar, ela quer organizar. Ela faz planos para a vida do marido, do filho, do chefe, da amiga. Quer que todo mundo siga aquilo. Menos, né, gente? Se a gente cuidar da vida da gente, já tá bom demais, tá? Bom, voltando aqui, o que a gente pode usar, o que podemos usar para melhorar os ovários? Iodo. O iodo, os estudos mostram que ele beneficia muito a reabsorção de cistos, não só nos ovários, mas nos rins, na tireoide, onde tiver cisto, o iodo melhora muito. Você pode usar o oligoelemento, você pode ter indicação da solução do Lugol, veja com o seu médico, ou seu nutricionista, profissional de saúde que cuida de você, qual é a indicação melhor. Mas iodo, principalmente para quem não come fruto do mar, né? A gente, moro em Minas, sou longe do mar. Então, provavelmente, a sua dose de iodo pode estar baixa. Precisa medir, precisa avaliar isso. E um estimulador bacana, né? Uma planta que melhora bastante a produção de progesterona, principalmente em mulheres em idade fértil, é o Vitex agnus castus. 100 mg por dia ajuda bastante. Converse com a pessoa que cuida de você, você pode se beneficiar. E aí vem a história do eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal. Agora eu vou pegar minha lousa aqui porque eu vou desenhar para você entender melhor. Então vamos fazer um desenho para você entender essa história de eixo hipotálamo, hipófise, adrenais e ovários, né? Porque você já ouviu falar disso, mas talvez você não tenha compreendido. Então vamos lá, temos o nosso cérebro. Você vai ter que ser bem generoso, generosa com os meus desenhos, tá? Aqui é o cérebro pensante, que a gente chama de córtex. Dentro do nosso cérebro que pensa, tem o nosso cérebro que sente, que é o cérebro relacionado às emoções. Ele se chama hipotálamo ou cérebro límbico. O cérebro límbico, ele tem praticamente uma continuação fisiológica, que é uma pontinha que chama hipófise. Tá? Então aqui é a hipófise, aqui o hipotálamo. E o hipotálamo, então, imagina assim, e a hipófise, ela é a que manda na tireoide, nas suprarrenais e nos ovários. Tireoide, suprarrenais e ovários.
Essa glandulinha pequenininha aqui, ela manda um estímulo para a tireoide através do TSH, tireoide estimulante hormônio. Ela manda estímulo para a suprarrenal através do ACTH. E ela manda aqui um estímulo para os ovários, que é o FSH. Folículo estimulante, ó, folículo. Ela estimula o folículo, que esse folículo, se ele abrir, ele dá cisto, tá? Ok. Então, a hipófise, o hipotálamo, perdão, ele percebe tudo que é emoção. Raiva, mágoa, susto, medo, e ele comunica isso para a hipófise, porque a hipófise, na verdade, é uma extensão dele, ela é uma parte do hipotálamo. Tudo que te acontece emocionalmente abala essa glandulinha aqui, ó. E abalando essa glandulinha aqui, você abala a comunicação que ela faz para a tireoide. Então você pode ter um problema de tireoide. É muito comum mulheres que têm síndrome do ovário policístico terem alterações na tireoide. Você abala a comunicação para a suprarrenal. A suprarrenal faz o quê? Adrenalina. Então você imagina, e cortisol. Só que na mulher, a suprarrenal também faz o quê? Testosterona. Sim, mulher também faz testosterona, que é um hormônio masculino. Só que a testosterona na mulher é 10% feita nos ovários e 90% feita nas suprarrenais. Por isso que as mulheres com hormônio, com ovário policístico, muitas vezes têm excesso de testosterona. Por quê? Porque a suprarrenal está hiperestimulada. A hipófise está falando assim para a suprarrenal: essa mulher está na guerra, essa mulher está lutando uma batalha, ela está numa briga, vamos lá. Que são os hormônios adrenalina e cortisol de lutar ou fugir. Então o tempo todo essa mulher está lutando ou fugindo. E o coitado do ovário aqui está sendo bombardeado por um FSH, que é o folículo estimulante, porque a hipófise está mandando estímulo, mandando estímulo, mandando estímulo, mandando estímulo. E aí, cisto, folículo que explode, folículo que explode. E aí os ovários ficam que nem um queijinho furado e eles não funcionam direito. Por isso que quando a mulher tem esse problema aqui, nesse eixo hipotálamo, que agora você já sabe o que é, hipófise suprarrenal, ela tem alta produção de testosterona. Aí ela começa a ter excesso de pelo, bigode no rosto, na barriga, em volta da areola da mama, que é uma queixa muito comum. Ela começa a ter acne, que é excesso de testosterona, e queda de cabelo, que é aquela calvície, alopecia androgenética, que a gente chama. É claro que a mulher não tem tudo isso, graças a Deus, né, gente? Tem gente que tem mulheres que tem mais um sintoma, tem mulheres que tem menos aqui, mais acolá, mas de uma maneira geral, esse desequilíbrio hormonal causa isso, oleosidade da pele. Então é isso que tem que resolver. Não adianta aí dar pílula, dar Roacutan, dar não sei o que tem. Tudo bem, existe essa possibilidade, é uma possibilidade terapêutica, pode ser que você e seu médico entendam que num momento isso seja necessário, né? O profissional é que sempre vai decidir. Mas o que eu estou dizendo é que você tem que ir mais profundamente tratar essa questão, que é a maneira com que está na vida. Se a mulher está na vida no sentido de guerrear, se ela percebe tudo como uma ameaça, porque o problema não é o que a gente vive, o problema é como a gente interpreta aquilo que a gente vive. Isso é que causa estresse. Tem gente que passa por situações dificílimas e metaboliza aquilo bem, segue a vida, usa aquilo até como uma alavanca para melhorar. E tem gente que, por situações até menos complicadas, sofre, fazem daquilo um cavalo de batalha. Então, essa ideia de você rever a maneira como você está na vida. Algumas coisas podem te ajudar. Prática de yoga, meditação, acupuntura, medicações homeopáticas, florais, fitoterápicos, valeriana, hipérico perforatum, passiflora, tudo que te ajude a se acalmar. Pense nisso, porque tudo começa aqui. Sempre, né, gente? E uma coisa que eu acho que você não sabe é assim,
O diagnóstico da síndrome do ovário policístico, ele é clínico. E pasme, os cistos no ovário não são definitivos para que você tenha um diagnóstico da síndrome do ovário policístico. Como é que é, doutora Marta? Explica melhor. Você pode ter uma síndrome, que é essa síndrome metabólica que afeta o ovário, sem ter cistos no ovário. Nossa! É porque assim, essa doença foi nominada como síndrome dos ovários policísticos porque o que mais chamava atenção eram os ovários policísticos. Mas hoje a ciência percebe, estuda, que existem mulheres que têm todo o comemorativo de sintomas. Então tem hirsutismo, que é pelo, bigode, pelo no corpo, excesso de testosterona, infertilidade, predominância estrogênica, mas que por algum motivo não apresenta os cistos nos ovários. Então o fato de você não ter cistos nos ovários, que aparece no ultrassom, não exclui que você tenha síndrome do ovário policístico, que poderia ter outro nome, né? Poderia ser síndrome do ovário disfuncional, por exemplo. Acho que seria um nome mais adequado, mas agora já está consolidado, o nome já, todo mundo já fala isso, mas a verdade é que, mesmo sem cistos nos ovários aparentes no ultrassom, todos os outros sintomas de hiperglicemia, predominância estrogênica, excesso de testosterona, ele existe. Então, é um ovário que precisa ser tratado da mesma maneira. É muito importante fazer a dosagem hormonal. A dosagem hormonal ela é um panorama que guia o diagnóstico. Mulheres, então, com baixo estrogênio, baixa progesterona, alto estrogênio, alta testosterona. Tem várias formas. Tem gente que não tem estrogênio tão alto assim, porque já está fadigado o ovário, não consegue nem fazer o estrogênio. Tem muita testosterona, acne, pele oleosa, queda de cabelo, obesidade, e aí, né, toda uma gama ampla. Claro, você vai fazer ultrassom, sim, mas, de novo, o fato de não ter cistos não exclui o diagnóstico de síndrome do ovário policístico. Bom, uma aula complexa, né? Nós chegamos até o fim. Eu espero que isso tenha te ajudado a compreender melhor o que você tem e que você tome a sua parte no tratamento e na resolução. Claro, a gente tem que procurar bons médicos, profissionais de saúde que nos olhem como um todo, que não cuide só daquele pedacinho. Você vê o ovário, os ovários, né, que são dois, eles estão ali respondendo a um problema, mas é um problema geral do corpo, que tem do emocional, da hiperglicemia, tem muita coisa aí para ser resolvida. Então não adianta de focar o olhar nos ovários. Para sermos eficientes numa terapêutica, a gente precisa tratar o ser como um todo. Então tomara que você encontre essa pessoa que te veja como um todo para poder ser resolutivo. Mas quanto mais conhecimento você tiver, mais você consegue ajudar o profissional de saúde que está tratando de você. Você gostou dessa aula? Então, indica o canal para seus colegas, para suas amigas, para os profissionais de saúde que você conhece, indica para quem você gosta e se inscreva no canal, deixa seu joinha. Se a gente tiver bastante gente inscrita no canal, eu vou começar a fazer lives ao vivo aqui pelo YouTube, que eu acho muito legal. Então é isso, a gente se vê na próxima terça-feira. Até lá!